Bem-vindo de volta ao canal Direito de Infraestrutura e Regulatório. Hoje nós vamos falar sobre a grande oportunidade perdida pelo novo Marco Legal de Saneamento. O novo Marco Legal de Saneamento manteve a titularidade dos serviços de saneamento com os municípios, né? E tentou remediar esse erro, né? Eu considero um grande equívoco, esse equívoco, criando instrumentos para a regionalização dos serviços, que, em minha opinião, não são suficientes para evitar as distorções que são consequência da titularidade do serviço de saneamento ter sido atribuída aos municípios. Para deixar claro o erro de ter deixado a titularidade dos serviços de saneamento com os municípios, mesmo com todo o esforço, toda a estrutura para a regionalização, vamos comparar o que está acontecendo hoje por consequência da aprovação do novo Marco Legal de Saneamento com o que aconteceria se a gente tirasse a titularidade dos municípios e atribuísse a titularidade de serviços à União. Talvez valha a pena dar um passo atrás para dizer claramente que não está na Constituição, não existe dispositivo constitucional que diga que a titularidade dos serviços de saneamento é municipal. Isso foi uma construção da Lei 11.445 de 2007, que foi muito influenciada pelos lobbies municipais e estaduais e das empresas estaduais de saneamento. A titularidade, a atribuição da titularidade de serviço de saneamento ao município é algo que não está na Constituição Federal. A Constituição Federal fala que é de competência dos municípios, é de titularidade dos municípios os serviços de interesse local. Se a gente for considerar que a água é um serviço de interesse local, né, os rios, a água e a gravidade, né, que são os elementos mais importantes para você prestar o serviço de saneamento, esses não respeitam fronteiras municipais, nunca respeitaram, né? Unidade geográfica para prestação do serviço de saneamento é a bacia hidrográfica, né? Então faz o menor sentido. Se você for olhar o número de municípios que a captação das águas é fora do município ou por rios, em córregos, em corpos d'água que passam pelo município, mas que passa por diversos outros municípios, ou seja, toda vez que você faz a captação você tem impacto em outros municípios, né? Assim como a disposição de afluentes, mesmo tratados, né? Você tem impactos em outros municípios quando o corpo d'água ele passa por mais de um município. Isso acontece muito, geralmente, é muito comum. Então não me parece fazer qualquer sentido essa ideia de que é um serviço de interesse local. Aliás, se a gente fosse caracterizar, né, o serviço de saneamento como serviço municipal, a gente teria que caracterizar também o serviço de energia elétrica, né? Como a boa parte da geração de energia elétrica no Brasil está relacionada à água, né? Geração hidrelétrica, assim como o mesmo critério que nos leva a caracterizar como serviço local o serviço de saneamento, nos levaria a caracterizar como serviço local, né, o serviço de energia, porque você distribui localmente, apesar da fonte, né, vir dos grandes rios, das grandes bacias hidrográficas. É evidente que no caso da energia você tem dispositivos constitucionais específicos que atribuem essa competência, a titularidade dos serviços à União, né? Não por acaso a gente conseguiu universalizar a prestação dos serviços de distribuição de energia nesse país, né? Então, tirando da frente essa ideia de que a Constituição estabelece
que é titularidade do município. A Constituição não estabelece isso. Isso foi um erro praticado pela Lei 11.445 de 2007, ali no governo Lula, que deixou isso acontecer. Antes disso, se você pegar, por exemplo, as discussões sobre esse tema no governo Fernando Henrique, todas as discussões, o projeto de lei que foi gerado por uma comissão integrada pelo Marcos Tadeu, Micael, pelo Gerson Kelma, todas as discussões anteriores caminhavam no sentido de estabelecer a titularidade estadual, né, dos serviços de saneamento. Portanto, foi uma decisão equivocada que a gente praticou na aprovação da Lei 11.445 e que a gente precisava ter corrigido agora no novo Marco Legal de Saneamento de 2020. Agora comparem, tá? Para a gente voltar ao nosso ponto. Comparem o que é que aconteceria se a gente tivesse tirado a titularidade dos municípios e atribuído à União com o que está acontecendo hoje, após o novo Marco Legal. O que está acontecendo hoje é que estados e municípios estão tentando criar estruturas legais, né, conforme a nova lei, de regionalização do serviço, para substituir os subsídios cruzados que hoje são feitos dentro das empresas estatais. Observem que as empresas estatais de saneamento, elas têm uma tarifa única para todo o estado, o que significa que existem municípios, geralmente os mais populosos, aqueles que estão nas grandes regiões metropolitanas, subsidiando os demais municípios, onde o custo de prestação de serviços de distribuição de água e de esgotamento sanitário é mais alto, é maior, né? É maior muitas vezes até do que a capacidade de pagamento de tarifa dos usuários, né? Então, há dentro das empresas estaduais de saneamento grandes subsídios, né? Essas empresas representam aí em torno de 74% do mercado, atende 70 a 74% dos usuários dos serviços de saneamento, né? Então, está se tentando hoje substituir por meio de leis estaduais que vão criar unidades regionais, né? Aí tem vários nomes diferentes, né, para as modalidades de regionalização que são possíveis, mas está criando unidades regionais para substituir esses subsídios que existem hoje dentro da empresa estatal de saneamento. Qual o grande problema disso? Cada estado está fazendo de um modo, né? Tem estado que não tem dado nenhum, né, que a regionalização, a distribuição em regiões está sendo feita sem grandes critérios econômico-financeiros, né, e tudo isso no meio de um embate político, né, em que as estatais tentam sobreviver, né? Então elas estão tentando colocar nessas leis, né, com muita influência sobre os estados. As empresas estaduais de saneamento estão incluindo nesses projetos de lei dispositivos para tentar assegurar a sua sobrevida no mundo em que a lei federal impede, né, a prorrogação dos contratos de programa e a regularização das situações precárias, das situações em que a prestação de serviço se dá sem contrato. Então, a briga, né, pela sobrevivência das estatais, nesse momento a batalha central está acontecendo nessas leis sobre regionalização. Está se colocando lá dispositivos para tentar assegurar a sobrevivência da empresa estatal, né? Agora compare isso, né, uma regionalização estadual, uma regionalização com poucos dados, uma regionalização que a gente não sabe as consequências do ponto de vista do país como um todo, né, com o cenário em que a gente tivesse atribuído a competência, a titularidade do serviço à União. A União teria contratado uma consultoria de alto nível, né, para tentar fazer o que se fez, por exemplo, no setor de telecomunicações, um plano geral de outorgas, né, para você quebrar o país em grandes regiões sustentáveis, em que a prestação de serviço pudesse ser sustentável do ponto de vista técnico e econômico-financeiro, né, e usar a melhor capacidade em termos de consultoria, de levantamento de dados, de informação,
para estimar o custo desses investimentos, os investimentos em universalização dos serviços, e planejar de forma unificada, né, esse processo de concessão à iniciativa privada dessas grandes regiões que podiam usar a comunidade básica, as bacias hidrográficas, né, para assegurar que o concessionário que presta o serviço, né, exatamente de onde ele tira a água e onde geralmente volta os efluentes, né, decorrentes da prestação de serviço de saneamento, que ele tenha incentivos para cuidar da bacia hidrográfica. Né? Então, tentar usar a bacia hidrográfica comunidade geográfica, evidentemente com possibilidades de você ter flexibilização em relação a isso, por questões técnicas e econômico-financeiras. Então, você teria um planejamento, né, do serviço de saneamento por grandes regiões, né, essas regiões seriam dadas em concessão, seriam feitas concessões com a obrigação de universalização no prazo de 2033. Aí, para isso, tinham que ser empresas evidentemente pujantes, você coloca a régua lá em cima, né, e gera um programa de investimentos federal, federal por meio de concessões, que levaria o país à universalização rapidamente, como a gente conseguiu levar o país à universalização em serviços como telecomunicações e serviços como a distribuição de energia elétrica. Então, essa foi a grande oportunidade que se perdeu com o novo marco legal de saneamento, e a razão que se perdeu essa oportunidade, é preciso que se diga, foi o medo de descontentar prefeitos, o medo de descontentar politicamente, né, o desgaste que se teria em tirar a titularidade de serviço de saneamento dos prefeitos, né, dos municípios. Né. Bom, aí uma pergunta que restaria, né, em toda essa exposição, mas que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu acho que não vale a pena aqui na nossa exposição entrar em detalhes nisso. Como é que ficariam as situações constituídas? As situações constituídas, particularmente os contratos celebrados com licitação, né, que esse de fato tem que ser respeitado. Os contratos seriam plenamente respeitados, né, como aliás foi o objetivo do marco legal, do novo marco legal 14026, respeitar esses marcos legais, esses contratos firmados, né, respeitá-los integralmente, né, integralmente. Ainda que por conta de problemas de redação do marco legal, tem um ou outro que ainda acha que há espaço para prejudicar atos jurídicos perfeitos. Mas isso não está na 14026, no novo marco legal de saneamento, e isso seria mantido. Né? A gente manteria completamente os atos jurídicos perfeitos, né? Os contratos de concessão celebrados e celebrados com entes privados, e esses contratos, quando chegasse a seu termo, essas concessões seriam incorporadas a essas grandes regiões que seriam definidas num plano geral de outorgas, como foi feito no setor de telecomunicações. Né? Se definia um plano geral de outorgas e uma obrigação de universalização num prazo curto, e os participantes, os concessionários puderam, portanto, prestar serviço nessas regiões, realizar a universalização. E no caso do setor de telecomunicação tinha um prêmio adicional, que era se a universalização se fosse feita num prazo menor do que o que estava originalmente estimado, esses concessionários podiam competir nas outras áreas. Né? Saneamento, isso seria um pouco mais complicado de fazer, acho que não é viável fazer, mas o exemplo do setor de telecomunicações é interessante para a gente notar que esse tipo de estrutura, isso que eu propus na época, né, mas todo mundo achou que o desgaste político de tirar a titularidade dos municípios era um desgaste muito grande, por isso essa proposta não foi acolhida. Mas eu acho que a gente tem que deixar claro, né, que a gente está agora enfrentando uma série de problemas, né, com a regulação do novo marco legal, que decorrem de não se ter tirado a titularidade dos municípios,
E por isso a gente está tentando, né, nesse esforço de fazer essa regionalização de uma maneira sem planejamento centralizado, né, cada estado fazendo da sua maneira e sob influência dos players do setor público, também privado, que querem ter mais perspectivas, né, diante do novo cenário. Então, com a chance, portanto, desse planejamento sair de forma muito enviesada, né, descentralizada e sem uma lógica única, né, que seria importante a gente ter para todo o país, para garantir que a universalização chegasse nos rincões mais distantes, nos rincões mais remotos, nas regiões menos abastadas do país. Por último, eu acho que vale a pena mencionar, né, que muito dificilmente a gente vai ter outra oportunidade como essa, né, porque neste momento, em torno apenas de 6, talvez um pouco mais, 6% da população do país é atendida por contratos de concessão à iniciativa privada, né, que precisam ser respeitados completamente no momento de mudança de qualquer marco legal, né. Então, o fato de você ter um número pequeno de contratos, o número de contratos é grande, mas o número de usuários que estão sendo atendidos por esse serviço ainda é pequeno, né? Então você tem boa parte do país que você teria mais flexibilidade para definir as regras daqui em diante, né? Faz com que esse momento desse novo marco legal, né, essa oportunidade que se perdeu num momento muito especial, no momento que a gente podia ter feito, né, ao tirar a titularidade dos serviços dos municípios, poderia ter reconfigurado a prestação dos serviços em mais de 90%, para mais de 90% dos usuários do serviço do país, né? Então foi realmente uma oportunidade muito importante que se perdeu de tirar a titularidade dos municípios, atribuir essa titularidade à União e fazer um planejamento unificado no país, né, fortalecer a ANA, né, como uma agência reguladora, criar uma grande, portanto, agência reguladora do setor de saneamento, que poderia ser a ANA, né, uma ANA, uma Agência Nacional de Águas expandida, né, para regular os contratos de saneamento, os grandes contratos de prestação de serviços de saneamento que seriam feitas nessas grandes regiões que seriam definidas num plano geral de outorgas, né, produzido com base em dados e com base numa racionalidade única para buscar atingir a universalização do serviço de saneamento. Então, essa foi a grande oportunidade perdida. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o like aqui embaixo e se inscrever no canal para receber os nossos próximos vídeos. Muito obrigado novamente pela audiência de vocês.